Bom dia, a paz do Senhor, para quem estiver ouvindo essa mensagem. Hoje eu queria muito, dividir algo com vocês que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 16, e fala que aquele que é fiel nas pequenas coisas, ele será colocado sobre muitas coisas. E eu estava meditando muito, pensando muito a respeito de Davi, da história do grande rei Davi, um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi um grande guerreiro, um conquistador, e tinha como característica, ser chamado de amado do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Pensando a respeito de Davi, às vezes nós vemos muito a história dele como um rei, já engrandecido, mas Davi passou por tantas coisas, tantas fases, e eu fico pensando que o Senhor o chamou desde quando ele era apenas um pastor de ovelhas. O Senhor o escolheu quando ninguém estava vendo ele. O Senhor o escolheu antes que ele lutasse com gigantes, antes que ele demonstrasse toda a sua coragem, antes de que o rei Saul visse, o povo visse e fizesse canções a seu respeito. Antes de tudo isso, quando ele apenas cuidava de ovelhas, foi ali que o Senhor encontrou, foi ali que o Senhor viu o seu coração. Davi foi um grande exemplo para nós. Nós sabemos que teve momentos em sua vida em que ele teve muita dificuldade, principalmente nas questões familiares, e tomou decisões erradas e sofreu a consequência dessas decisões, e toda a sua casa e sua família também sofreu. Mas isso não tira o seu valor diante de Deus. Isso não tira a beleza do seu chamado, do seu começo. Nós sabemos que quando o profeta Samuel foi até a casa do seu pai Jessé para ungir o novo rei de Israel, o seu pai logo trouxe os seus filhos altos, fortes, guerreiros, para que Samuel ungisse, tendo a certeza de que era um deles que era escolhido por Deus. E o próprio Samuel também pensou dessa maneira. Mas o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atente para o que você vê, porque eu não vejo como os homens veem, eu vejo o que está no coração. Enquanto aqueles homens estavam se apresentando diante de Samuel, achando que eram eles os escolhidos, o seu pai, a sua família, existia um que não estava ali. Existia um que estava num campo, cuidando de suas poucas ovelhas. Mas foi a esse que o Senhor escolheu. Foi a esse que o Senhor chamou. E isso traz uma grande lição para a nossa vida. Quem nós estamos tentando impressionar? Quem nós estamos tentando obter favor? São das pessoas importantes? São das pessoas que têm cargo? São das pessoas que podem nos beneficiar de alguma maneira? Enquanto nós deveríamos estar tentando impressionar a Deus. Talvez você se pergunte: como que eu vou impressionar a Deus se Deus sabe de todas as coisas? Ele conhece o meu coração exatamente. Deus conhece o nosso coração. Nós não temos que agradar o Senhor, não temos que honrá-lo, não temos que bendizê-lo, não temos que impressioná-lo para obter alguma coisa dele. Porque Ele conhece o nosso coração e se a gente agir assim, Ele também irá saber. Mas nós temos que buscar impressionar aquele que fez tudo por nós, aquele que já nos abençoou, aquele que já nos salvou, que já nos libertou, aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Enquanto muitas pessoas estão buscando um reconhecimento humano,
estão buscando serem vistas, estão buscando serem aplaudidas. Nós temos que entrar no secreto a cada dia com o Senhor, porque é no secreto que as coisas realmente acontecem. É nos secretos que Deus traça os grandes planos e propósitos dele. É no secreto que ele sonda o nosso coração. É quando estamos fazendo coisas pequenas e simples, mas com temor, com alegria. É quando nós estamos obedecendo o nosso chamado simples de cuidar de pequenas ovelhas que talvez ninguém se importe. Eu não estou nem dizendo isso num sentido pastoral, mas todos nós temos algo que Deus nos deu. Seja a nossa casa, seja a nossa família, seja um emprego, seja o fato de você apenas poder falar do Senhor para os seus vizinhos ou para a pessoa que trabalha do seu lado. Todos nós temos um chamado, e o nosso chamado em primeiro lugar é adorar a Deus, é viver uma vida que glorifique o seu nome, e é fazer isso como se estivéssemos sendo vistos por Ele. Ele é o espectador da nossa vida, Ele está nos observando, e não fazer apenas para que a gente seja visto ou aplaudido ou recebamos algo do homem, mas principalmente é do Senhor. Você entende isso? Você entende que você pode ser desprezado pela sua família? Você entende que você não precisa ter um nome de uma família conhecida, você não precisa de herança, você não precisa de dinheiro. Você entende que independente do lugar que você mora, do país que você mora, da sua etnia, você entende que o Senhor te chamou e Ele te escolheu para que você viva uma vida que glorifique o nome dEle, e que as suas poucas ovelhas, elas são na verdade uma forma de Deus te preparar para coisas maiores, para aqueles que forem fiéis a Ele no pouco, para aqueles que fizerem com amor aquilo que ninguém quer fazer, para aqueles que se dispuserem a perder a sua vida para lutar com ursos, para lutar com leões, para proteger pequenas ovelhas que ninguém está nem aí, ninguém está ligando. Pense nisso. As grandes coisas, elas não são conquistadas diante de grandes homens da sociedade. As grandes coisas, aquelas que realmente têm valor, elas são conquistadas no secreto com Deus. Imagine Davi ali, cuidando daquelas poucas ovelhas. E a Bíblia relata, alguns salmos, algumas canções de adoração que ele faz ao Senhor ainda naquele tempo, como um pastor, adorando a Deus, fazendo o seu melhor, doando a sua vida para uma coisa tão simples e pequena, mas naquele momento Deus o escolheu para que ele fosse o rei de Israel. E não somente isso, para que ele fosse o seu amigo, o seu amado. O nome Davi significa amado. E nós sabemos que ele foi muito amado por Deus e ganhou um título de honra, que é um homem segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus nos ensine a valorizar as coisas pequenas, a valorizar os momentos que ninguém vê, que ninguém está te olhando, que você pode fazer o certo, que você não vai receber nenhuma recompensa humana. Mas saiba que o Senhor está nesse exato momento, nesses lugares onde é só você e Ele, traçando os grandes planos para a sua vida, traçando os propósitos maravilhosos que Ele tem para você, e que você seja encontrado assim, fiel nas coisas que ninguém dá valor, fiel nas pequenas coisas, para que Deus possa te colocar sobre coisas grandes e coisas maiores. Valorize,
Valorize o secreto. Valorize tudo aquilo que Deus te entregou. Seu emprego, sua família, a sua igreja local, uma pessoa que senta ao seu lado, um colega de trabalho, um familiar, alguém que você tem oportunidade de falar do Senhor. Não se apresse em querer falar para multidões. Apenas cumpra a vontade de Deus, obedecendo a sua voz, obedecendo a direção do seu espírito. E tenha certeza que Deus vai te abençoar e Ele vai te honrar, assim como Ele fez com Davi. Aquele que todos desprezavam, aquele que nem estava lá na lista dos escolhidos para ser ungido rei pela sua própria família e também nem aos olhos do profeta Samuel. Foi a esse pequenino, menino, corajoso, mas fiel e adorador que Deus chamou. E assim também Deus nos chama. Não importa quem nós somos, nem nossa família, nem nosso nome. O que importa é se nós somos fiéis ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.